Fala Dev! Então, nesse vídeo você vai entender o que é Git e controle de versionamento distribuído. O Git foi criado em 2005 por Linus Torvalds, o famoso criador do kernel Linux. Vamos para os exemplos aqui para o entendimento do que é o controle de versionamento, beleza? Então, imagine que você criou aí um arquivo na sua máquina TXT. Na primeira linha você inseriu um novo conteúdo, salvou, gerando a primeira versão do seu arquivo, ok? Imagine que alguns dias depois você modificou esse arquivo inserindo mais um conteúdo na segunda linha, salvou esse arquivo e gerou uma nova versão. Depois de mais alguns dias você modificou novamente esse arquivo criando uma terceira linha ali de conteúdo, salvou e gerou a versão 3 desse mesmo arquivo. Na sua máquina, se você simplesmente criar um arquivo TXT, você vai guardar somente a terceira modificação desse arquivo, o último momento que você editou. Você não tem essa rastreabilidade. Aqui nesse exemplo aqui, você pode visualizar exatamente o passo a passo. E isso que é o controle de versionamento. É o que? Você conseguir identificar como que o arquivo era o original até as suas modificações, né? Todas as suas modificações que ocorreu nele. Então, isso é o controle de versionamento e isso que o Git faz. Ele faz o seu controle, né, de versões dos seus arquivos, do seu código, do seu projeto. Aqui é um exemplo do que acontece num arquivo que não tem um controle de versionamento. Então você criou seu arquivo na sua máquina, enviou para um colega, e o seu colega fez lá a versão 2 desse mesmo arquivo, enviou de volta, e daí esse teu colega enviou para um outro membro ali do grupo, que criou já uma versão 4.2. Opa, peraí, eu estou na versão 2 ainda, e o outro colega está na versão 1, estou obtendo aqui ainda a versão 2 e mesclando com a versão 1, e você já está na versão 4. Então, isso que ocorre, você não tem um controle de versão eficiente e você mesmo que tem que fazer esse versionamento, né? Esse controle aí. Então, aqui ó, só para deixar bem claro, você tem lá na sua pasta, criou um arquivo TXT, quando você modifica e salva ele, você não tem a camada anterior daquela alteração, certo? Você simplesmente passa a ter o último arquivo editado. Já com o Git, não, você está versionando seu código. No modificação 1 aqui, imagine que aqui seja o arquivo original, né? Você pegou esse arquivo, editou, salvou. Depois que você editou e salvou, você criou uma nova camada de alteração aqui. Então o Git identifica essa diferenciação aqui de arquivo, ou seja, ele entende que tem uma modificação. Depois você editou novamente, né, fazendo um paralelo com o primeiro exemplo lá em cima. Você tem aqui o arquivo final com as 3 modificações, né, o arquivo original, você tem aqui a edição, a versão 2 e o arquivo final. Ou seja, você tem um arquivo só, porém no background dele ali, ele tem as suas versões, né, as suas modificações. Vou deixar aqui uma imagem aqui bem simples para explicar isso. É o seguinte, você tem aqui o arquivo original, depois você tem aqui mais uma camada desse arquivo, que é o seguinte aqui, ó, tá vendo esses 3 pontinhos vermelhos? Isso mesmo, o Git vai identificar essa modificação, e depois de identificar, ele vai te dizer, você vai saber quem modificou, né, quando modificou, em que horário e tudo mais. Então você tem aqui várias edições até chegar aqui no final, ó, ele com todas as camadas de alterações, beleza? Então vamos entender agora o que é o versionamento distribuído. O versionamento distribuído é o seguinte, pessoal, você não tem somente o seu projeto em um local, né, engessado ali, que todo mundo só pode editar ali. Não, aqui você pode baixar o projeto para sua máquina, eu posso baixar o projeto para minha máquina e todo mundo trabalhar em conjunto. Depois enviar essas alterações para o servidor, você também pode enviar, né? Se tiver algum conflito ali, todo mundo editou a mesma coisa na primeira linha, ele vai identificar e vai te dizer qual versão que você quer manter, né, ali. Então isso é o controle de versionamento e isso é o controle de versionamento distribuído.
Vou acessar aqui o site oficial do Git para você poder visualizar. Em breve, vamos instalar o Git, vamos passar novamente aqui por esse site, tá?